Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Sou o professor Gabriel e pretendo ajudar vocês com a resolução da atividade do PET, volume 3, da semana 3. O tema da aula de hoje, a letalidade de jovens negros e pobres no Brasil. Antes de começar, porém, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, acompanhem as nossas redes sociais para saber das novidades. Se você gostar no final desse vídeo, dá uma curtidinha, por favor. Qualquer biscoito vai ser muito bom. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, diferente de outros PETs, na semana atual, nessa nossa, a atividade é só uma. É um texto que vocês vão ter que produzir. O tema é o seguinte, vamos dar uma lidinha. A partir do texto lido e dos seus conhecimentos sobre o contexto de violência letal contra jovens no Brasil, faça uma análise do assunto com suas palavras. Ok? Então, é basicamente um texto explorando o tema da violência letal contra jovens no Brasil. Para fazer esse texto, porém, você tem vários caminhos. É um texto seu, antes de qualquer coisa. Mas, lembrando o material que vocês recebem e utilizando ele, e apenas ele, para poder fazer esse texto, nós podemos tirar algumas conclusões. Mas antes de chegar a essas conclusões, vamos dar uma olhada nas partes que eu selecionei, que eu achei mais importantes para a gente poder construir um texto bacana só com o que foi apresentado a vocês. Vamos lá, então? Então, olha, pessoal, a respeito da juventude e a violência, primeiro eu seleciono esse parágrafo que está na página 143, que diz respeito ao conceito de juventude, certo? O conceito de juventude, a categoria juventude, é uma categoria social que é mais ampla do que alguns podem pensar. Você pode falar, juventude é aquele período ali da vida que pode começar lá para os 15 anos, um pouco antes, e ir até 20 e tantos anos. Até aí tudo bem. O problema, pessoal, e o negócio importante que o texto nos lembra, é que a juventude é uma categoria com algumas variações. Nem todo mundo tem a experiência da juventude da mesma forma. Nem todo mundo tem acesso ao mesmo conforto, aos mesmos recursos. Então, olha o que o texto diz, pessoal. Existe uma grande complexidade nessa categoria juventude. E é importante levar em consideração a questão da classe social que pertence aí, o tal jovem, a família, a pertença racial, a educação, o gênero, o trabalho, a territorialidade, tudo isso conta pra caramba numa análise sobre a juventude, certo? Você, homem de classe média, que mora, por exemplo, na periferia, tem uma determinada experiência de juventude. Agora você, garota, que mora numa cidade grande e é negra, você pode ter uma outra experiência. Então, é importante tratar a juventude com todas essas variações e complexidades, dependendo aí da origem que esse indivíduo que você está analisando pertence. Ok? Então, é importante colocar isso em paralelo à questão etária. Juventude não é uma experiência homogênea, ou seja, igual para todos, mas, ao contrário, é marcado pelos diversos contextos em que os sujeitos se inserem. Ok? Então, levem isso em consideração no seu texto. Não falem, na minha perspectiva, na minha recomendação, não falem em só uma experiência de juventude. Tentem entender as diferentes variações que incorrem na vida dos jovens das diferentes origens. Ok? Mas se o tema é violência, é importante também que se analise a relação e a experiência do jovem com a violência.
o jovem das diferentes classes sociais, os jovens das diferentes raças, das diferentes regiões, como que esses jovens sofrem na questão da violência? Como é que eles protagonizam, talvez, atos também de violência? Seguindo então, pessoal, alguns dados no parágrafo abaixo que podem ajudar aí na percepção da violência letal, né, os assassinatos, dentro da juventude. Então, o ponto aqui do texto já se inicia afirmando que jovens do sexo masculino e negros têm sido recorrentemente assassinados no país. Então, os níveis de morte de homens negros jovens é altíssimo, segundo o texto. Ok? E se a gente pega especificamente a questão etária, o autor nos mostra aí que, se na população não jovem só 2% das mortes é de homicídio, é por homicídio, os homicídios ali para jovens foi responsável por 28% das mortes acontecidas de jovens entre 1980 e 2012. E se a gente ainda associa a questão racial, né, para cada jovem branco, segundo o texto, que morre assassinato, morrem 2,7 jovens negros. Certo? Então, quase 3 vezes mais jovens negros morrem do que jovens brancos. Os dados do IBGE para o período entre 2012 e 2017 ainda confirmam, né, esses dados um pouco mais antigos, mostrando aí que 34 jovens brancos, né, uma taxa de homicídio, perdão, de 34 jovens brancos por 100 mil habitantes, enquanto jovens negros, a taxa de homicídios é de 98,5 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, confirmando o argumento de que mais jovens negros morrem do que jovens brancos. Ok? Lembrando sempre que a morte é sempre algo horrível e os atos de violência são deploráveis, independentemente se a gente fala da negritude ou da branquitude. Ok? Então vamos lá. Em termos de escolaridade, os dados do Atlas da Violência de 2019, publicado pelo IPEA, indicam que, entre os anos 2007 e 2017, as vítimas de homicídio possuíam, em sua maioria, o ensino fundamental incompleto. Então, não bastasse essa situação dos jovens negros serem muito mais atingidos, ainda se encontra aí uma relação entre a escolaridade, ou a falta da educação, com a questão toda da violência, certo? Sejam como vítimas, sejam como atuantes, a juventude acaba também, as pessoas de escolaridade mais baixa, em geral, acabam sendo mais vítimas desse contexto todo péssimo, ok? O texto também, pessoal, associa pra caramba a prática da violência não somente àquilo que você imaginaria. A violência está associada, segundo o texto, a motivações como honra e vingança, né? Motivações como a violência policial também, o próprio sistema carcerário. Então, tudo isso acaba sendo um pouco ali de motivador, de motor dessa violência que atinge esses grupos, ok? E, aliás, atinge todos nós. A seguir, pessoal, na página 144 também, um pouco mais de dados. Vamos ver. Dados do IBGE para o ano de 2018 indicavam que no Brasil, cerca de 11 milhões de jovens com idades entre 15 e 29 estavam fora dos espaços de educação formal, como escolas, cursos técnicos e faculdade, assim como estavam fora do mercado de trabalho. E aí, pessoal, a matemática é muito simples. Se você viu que são muito mais vítimas de violência indivíduos com uma escolaridade de fundamental incompleto, ver esse cenário aí já demonstra uma maior suscetibilidade dessas pessoas, né? Esses 11 milhões de jovens fora do mercado de trabalho, fora dessa ocupação ou de educação formal, essas pessoas
claramente se mostram mais vulneráveis a esses tipos de ação. Indo para a página 145, para finalizar, pessoal, uma conclusão, um compilado geral. Esses dados, assim como os de homicídio e encarceramento, nos ajudam a compreender o quadro de baixas expectativas em relação ao futuro, principalmente, olhem aí, por parte dos jovens pobres e, entre esses especificamente, os negros. Certo? Então, como os dados nos mostram, existe todo um grande problema de não apenas você ver essas populações como vítimas dentro desse sistema macabro e horrível, mas também a baixa expectativa em relação ao futuro. Eu digo da seguinte forma, pessoal: se você nasce e se encaixa dentro dessa categoria, desse conceito, você, muito frequentemente, provavelmente, vai ver pessoas do seu entorno sendo vítimas de violência ou se envolvendo também com a criminalidade. Tudo isso gera no indivíduo uma expectativa realmente baixa de si mesmo quanto ao seu futuro, quanto ao que ela vai fazer. Entende? Se prestarmos atenção, continuando o texto, com bastante cuidado, veremos um contexto de constantes violências físicas e simbólicas que atravessam a vida desses jovens. Então, seja por conta da sua forma de falar, da sua forma de vestir, seja por conta da sua cultura, as músicas que gosta, a forma de agir, essas pessoas acabam sofrendo mais frequentemente violência simbólica também, que é um desencorajar, que é um ataque aos valores daquela pessoa. Então, funk é coisa de... esse tipo de roupa é roupa de bandido, etc. Então, categorias preconceituosas como essas acabam atingindo essas populações que, com essa baixa expectativa, com uma baixa escolaridade, acabam sendo inseridos num contexto bastante complexo e triste, importante de ser mudado. Então, nesse sentido, precisamos nos questionar quais têm sido as consequências do modo como a nossa sociedade tem se organizado em relação a essa juventude. E será que a gente deve continuar como a gente está? Pois bem, pessoal, observando, portanto, todos esses fatos, todas essas observações aí do texto, eu acho que fica mais tranquilo para realizar um texto seu, analisando a violência letal contra jovens no Brasil. Então, a resposta é pessoal. Mas a minha sugestão, além de tudo isso que eu tentei comentar para vocês, envolveria uma abordagem analisando as diferentes experiências dos jovens, conforme a classe, conforme a região, conforme a escolaridade, certo? Então, jovens brancos, negros, jovens pobres, ricos, tudo isso é importante para se analisar a violência e a juventude. Também analisaria no meu texto quais são os impactos da violência letal nessas diferentes classes, regiões, raça, sexo, com certeza. Analisaria também o que poderia levar um jovem aos atos de violência. Analisaria, por fim, talvez, indo até fora do que o texto trata, se a gente for pensar nas diferentes sexualidades e essa situação de violência, ou nos diferentes gêneros, se a gente pensar em cis e trans, como é que é a experiência da violência contra jovens no Brasil? Vai lá, boa sorte no seu texto, espero ter sido muito útil. Aliás, tem até um último ponto importante, o texto fala bastante sobre a questão dos negros. Então, por que são os negros as maiores vítimas dentro desse contexto todo de violência? Pois é, pessoal, agora sim, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por vir até aqui. Dá uma curtidinha, faz um comentário se você gostou e acompanha a gente nessa nossa jornada, ok? Um grande abraço, bons estudos!